Muito bom dia a todos. Seguindo aqui a nossa sequência da série de 3 vídeos, onde nós nos propusemos a ensinar para vocês métodos naturais do tratamento da hipertensão. Então hoje nós vamos para esse nosso segundo vídeo, mas é necessário lembrar para vocês de algo que eu falei no vídeo anterior. Ninguém fica hipertenso do dia para a noite. Isso não acontece. Então, da mesma maneira que você passa anos para vir a ser hipertenso, você também não pode esperar que uma condição que você adquiriu depois de tanto tempo, você venha resolver de repente, de uma hora para outra. Então, tenha paciência, porque esse segundo método que nós vamos mostrar aqui para vocês, da mesma maneira que o anterior, você tem que ter paciência, você tem que persistir, porque da mesma maneira que o anterior, você tem que realizá-lo por um período mínimo de 30 dias. Não espere obter resultados antes disso. O que também não significa dizer que uma vez que você alcance os resultados, você simplesmente vai abandonar o método. Não faça isso. Eu sou o professor Paulo Candeia e estou aqui para te guiar nesse nosso segundo método para o tratamento natural da hipertensão. Vamos lá então? Nesse segundo método nós temos aqui para vocês um suco. Agora tenham em mente o seguinte, muito embora ele seja muito simples de ser feito, mas ele é muito eficiente. Além do que, os ingredientes desse suco também são muito fáceis de serem achados. Vejam bem, eu vou citar alguns exemplos de ingredientes aqui e você tem que pensar da seguinte maneira: você não vai usar todos eles. O que é que você vai fazer? Escolhe 3 dentre esses que eu vou citar aqui agora para você, não mais do que isso. Nós vamos citar agora cada um desses itens de uma forma um pouquinho mais detida para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre cada um. E repito, você vai escolher apenas 3 deles, começando pelo mais importante de todos, a beterraba. Para o uso da beterraba você tem que descascar ela, você não pode fazer o suco com a casca, tá bom? Então o que é que a gente tem que observar? A beterraba você vai picar até obter o suficiente para meia xícara de beterraba, tá bom? Olha só, a beterraba ela é um dos mais importantes recursos, se não for o mais importante, no nosso controle da hipertensão. Para vocês terem ideia, a beterraba ela pode ser usada inclusive em caso de emergência quando ocorrerem picos de pressão. Tá bom? Então o primeiro é esse, beterraba, o suficiente para encher meia xícara de beterraba. Segundo, chuchu. O chuchu ele é bom porque é extremamente barato e ele tem um altíssimo potencial como controlador da pressão arterial. Interessante que o chuchu, muito desse poder dele se deve ao seu potencial diurético, o que é muito bom. Nesse caso, ele vai ser perfeito na substituição daqueles hipertensivos químicos que são diuréticos. A diferença é que o chuchu aumenta esse processo de produção de urina de uma forma natural. Então, no caso o chuchu não vai apresentar os colaterais que os diuréticos apresentarão. Terceira, eu acredito que esse não vai ter problema tanto com relação ao preço quanto com relação ao sabor, porque muita gente aprecia, que é justamente o pepino. O pepino tem um detalhe. Muita gente diz assim, mas eu não me dou bem com pepino, porque quando eu como pepino, eu não tenho uma boa digestão, principalmente quando você vai ingerir comida japonesa. E aí existe um mistério, porque normalmente quando isso acontece, é porque é retirada a casca do pepino.
E casca do pepino não é para se retirar. O pepino ele é para ser ingerido com casca. É justamente a casca do pepino que beneficia a sua digestão. E ele, da mesma maneira que o chuchu, ele tem uma excelente ação diurética. Aqui no caso do pepino, da mesma maneira que o chuchu e a beterraba tem que ser o suficiente para se completar meia xícara. Vamos em frente. O próximo é o agrião. Agrião não é difícil de encontrar, é muito comum no Brasil. Nessa receita desse suco, se você, dos três, o agrião estiver incluído, é interessante que você estenda a ingestão desse suco por um período de até 60 dias e não apenas 30, seria muito interessante. É bem interessante que ele tem um efeito antihipertensivo, inclusive em animais, o que é bem comum hoje em dia, porque as pessoas elas passaram a transmitir para os animais delas os mesmos hábitos que elas acabam tendo. No caso do agrião, é interessante o seguinte, que você pique o suficiente para completar não meia, mas uma xícara de agrião. E por último, o nosso último ingrediente é o suco de um limão. É importante a gente entender sobre o limão o seguinte: o limão ele tem a capacidade de melhorar o fluxo sanguíneo na redução da densidade, ação perfeita sobre coágulos. O limão ele reduz o risco de arteriosclerose, trombose. Por tudo isso que eu falei, evidentemente ele vai agir muito positivamente no controle da pressão sanguínea. Lembrem-se o seguinte, muito importante: a quantidade que nós vamos usar do suco do limão é apenas o suco de um limão, apenas um. O interessante aqui é o seguinte: qual é o limão ideal para a gente usar nesse suco? O suco de um limão grande. Se a gente usa o suco de um limão pequeno, apenas esse fator vai ser o suficiente para a gente não conseguir chegar no nosso objetivo do controle da hipertensão. E para encerrar a nossa receita, você vai bater tudo isso no liquidificador, de todos esses ingredientes, como eu falei, apenas 3, e vai bater no liquidificador com 300 ml de água. O ideal é que você ingira isso em jejum. Ingerir o suco, está em jejum, espera um pouquinho, a meia hora, até uma hora, para ingerir alguma coisa, para fazer sua refeição, seu café da manhã. Ou até mesmo, se você pratica o jejum intermitente, como a gente já explicou como é que se faz o jejum intermitente aqui, vai aqui em cima no card se você não assistiu o vídeo. Então, espera um tempinho para comer alguma coisa, tá bom? E aí, beleza, tranquilo, tá tudo certo? Não, porque esse suco ele deve ser ingerido 2 vezes ao dia. A primeira vez, como eu falei, é de manhã em jejum, e a segunda vez, o segundo copo do dia, quando vai ser? No final do dia, não à noite, no final do dia. Ah, mas se você só chega em casa à noite e não tem como preparar no trabalho, não tem problema. Quando chegar em casa, prepara direitinho e toma, tá bom? E pra gente encerrar aqui, você pode ter a segunda pergunta, que é assim: ah, e se eu for diabético porque tem beterraba? Preste atenção. Nós repassamos aqui para você 5 ingredientes: beterraba, chuchu, pepino, agrião e limão. Se você for diabético, substitui por algum outro desses 5. Muito embora a beterraba, ela vale a pena a gente fazer um vídeo apenas falando sobre ela, que vocês vão ver que a beterraba não é esse bicho todo que muitas pessoas pensam com relação ao diabético. Mas aí, para a gente fazer esse vídeo, vocês têm que pedir, né? Eu estou muito feliz porque você está acompanhando essa nossa série. O nosso terceiro e último vídeo da série vai ser publicado na próxima
terça-feira, dia 10 de novembro. Começa a aplicação dos protocolos que a gente já passou até agora. Comenta aqui embaixo como é que está sendo sua experiência. Conta aí pra gente. Fique à vontade para sugerir o tema que você quiser para próximos vídeos. A gente fica muito feliz em atender os seus pedidos. Aqui embaixo você também vai encontrar não só o nosso Apoia-se, como também a nossa conta corrente, se você quiser contribuir com alguma doação aqui para o nosso trabalho, tá bom? Então, muita paz, sucesso, que Deus te abençoe imensamente e nós nos vemos no próximo vídeo.